Olá, sejam bem-vindos ao programa Em Destaque. E o programa de hoje tem um tema que vocês estão sempre pedindo por aqui. Olha só, do meu lado está ele, o Dr. Flávio Roberto Varela, advogado, CEO do escritório de advocacia Varela Torres. Gente, aqui em Goiânia é um escritório muito famoso. Escritor de vários livros, ele vai falar desses livros, escritor de artigos para as revistas, portais jurídicos, palestrante, apresentador dessa casa, de um programa, de um podcast também, que é o Torres Cast, da nossa Rede Capital. Seja bem-vindo ao programa. Docs, para mim é um grande prazer poder estar aqui na minha casa, né? Exatamente. Eu comentava aqui nos bastidores, estava na minha lista dos desejos, né? Poder um dia participar aí do Em Destaque. Então eu estou muito feliz e me sinto honrado poder participar e sentar aqui nessa cadeira ao seu lado. Olha só, gente, o Flávio ele é muito humilde. Olha só para vocês terem ideia. Trazer o Flávio aqui é muito complicado, a agenda bater, porque ele é um advogado, graças a Deus, renomado do nosso estado de Goiás, então sua agenda tá corrida, né? Novos projetos acontecendo, e eu imagino que Deus falou, não é agora, o tempo é agora, e deu certo a nossa agenda, ainda bem. Graças a Deus. O tema do programa de hoje é Business Law, é isso? Isso. Olha só, falei certinho? Certíssimo. Primeiramente, o que é o Business Law? Interessante que o Business Law é uma área que vem sendo discutida, né, como uma atuação nova. Ela vem aí de uma vertente do direito anglo-saxão, né? E se a gente fosse traduzir de forma nua e crua, seria direito empresarial. Mas o brasileiro sempre é muito inteligente. Muito. Ele trabalha com Business Law em relação a uma área multidisciplinar do direito. Então, escritórios são full service, que buscam o CNPJ, né, empresas, independentemente do seu porte, do seu faturamento, seja uma indústria, uma fábrica e etc. Então, o Business Law, ele chega para poder abrilhantar esse conjunto de regulamentações do direito para poder auxiliar as empresas que querem crescer, que querem se tornar aí, internacionais, né, ou que têm dificuldades que precisam ser organizadas através aí desse seu dia a dia com os preventivos aí do direito. Mas esse é o objetivo principal na hora que a gente vai até a sua empresa para contratar um advogado nessa área? Isso. O que acontece? Quando você procura um advogado especificamente na área de direito empresarial, ele vai atuar em algumas questões básicas, dentre outros, por exemplo, a verificação do seu contrato social. Verificar se esse seu contrato social, ele traz ali algumas vertentes que são importantes, a exemplo, numa dissolução de uma sociedade, né? Há uma possibilidade de um empréstimo bancário. Todos os sócios assinam em conjunto ou apenas um? Eu quero vender parte da minha sociedade, eu posso vender para um terceiro ou tem que ser primeiro internamente? No Business Law, quem atua com isso aqui no Brasil, ele amplia, ele faz um estudo prévio de qualquer necessidade daquela empresa, desde vertentes da área trabalhista, da área consumerista, a área hoje do LGPD, né, em relação à transmissão de dados e etc. Então ele é especialista em poder mapear ali problemas, né, existentes e estruturação para crescimento desse CNPJ. É um trabalho preventivo, né? Eu estou falando isso com o Flávio, gente, porque o Flávio, ele é o advogado das minhas empresas particular e ele também é fenomenal em tudo isso, né, nesse processo. E eu vejo o seu trabalho, por isso que eu queria com o pessoal de casa para explicar. Seu trabalho é fantástico, né? Obrigado. Parabéns para toda a sua equipe. Como a gente estava falando aqui nos 5 anos já, acredito. 5 anos. Gente, e isso aqui não perdeu nenhuma causa comigo. Nós estamos juntos. Flávio, mas é um trabalho preventivo, né? Isso. E aí, como que funciona isso? Você chega na empresa, como que funciona? Além de você trabalhar a parte que você falou antes, do CNPJ, você trabalha, tipo assim, olha, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, vamos modificar isso. Fala um pouco desse processo pra gente. Nós temos a nossa atuação, algumas características são importantes para essa parte aí preventiva, né? Você de casa que me assiste. Quando a gente chega numa empresa, a gente vai tentar aí detalhar, mapear quais são os problemas. Então a gente pede desde já na parte preventiva todos os contratos existentes dentro da empresa. E eu entro com uma equipe multidisciplinar, onde a gente vai fracionar com especialistas de cada área, para que a gente possa fazer aquele business, aquela empresa, ela primeiro ter segurança jurídica. Sim. Não adianta, exemplo, eu tenho um funcionário que assina um contrato padrão aí de uma contabilidade,
que não, às vezes, entra a fundo de poder estruturar cláusulas específicas para aquele tipo de contratação, para aquele tipo de empresa em específico. Então, a gente vai com a nossa equipe trabalhista, nesse caso aqui, reestruturar toda essa parte desses contratos. A gente faz o estudo também, por exemplo, em relação ao que é que se tem. Essa empresa ela vende pela internet, a gente vai entrar com essa parte do direito da tecnologia para poder estruturar o que pode e o que não pode ser feito para essa empresa. Também é outro trabalho preventivo. Se essa empresa ela quer ampliar aquele tipo de negócio dela na área internacional, a gente busca saber a legislação internacional, o que é que são necessários de eu ter internamente para que eu possa expandir essa empresa para outros países, por exemplo. Então, a gente vai atuar de forma multidisciplinar sempre. A gente vai oferecer de forma num contrato que seria unilateral, digamos, em relação a um único escritório, né, várias áreas de atuação divergentes para poder atender aquela empresa que nos contratou. Então, ele vai ter num único escritório, um escritório de ponta que consegue ser full service, para que ele possa se sentir atendido e com segurança diante de todas as suas necessidades do direito, né? Claro, o direito brasileiro, né, a princípio. Não, e eu gosto muito disso, porque parece assim, gente, parece um seguro que você faz para sua empresa, né? Porque ele entra em cada área da empresa, você consegue passar segurança para a gente em cada área, tanto a área trabalhista, tanto dos clientes na hora da gente fazer o contrato, como que os funcionários estão trabalhando, se está certo, se está legal, como deve ser esses contratos. Então eu gosto dessa, eu falo que é um seguro preventivo, mas né? É bem semelhante. É um seguro. Fala pra gente um pouco da experiência empresarial sua. Como que você começou a interessar nesse ramo específico, né? Porque eu conheço um pouco da sua história. Você veio lá do Nordeste, não é isso? E é interessante aí que, por exemplo, em Recife eu era advogado de bairro, né? Eu nasci numa região lá de Recife, uma região do subúrbio, uma região que eu falo que é simples lá, e poucas pessoas da minha região tinham a oportunidade de estudar. Eu sempre fui muito precoce. Então, por exemplo, eu saí Inteligentíssimo, gente. Não pode de casa, elogiar muito, mas é. Eu casei com 23 anos de idade, então assim, eu tinha acabado de me formar e já saí de casa, peguei minha malinha porque eu tinha um foco. Pelas pessoas me verem naquela época, né, o estudante de direito, ele andava cheio de códigos, né, de vademecum, livros da lei. Então eu tinha minha mochila e sempre andava debaixo do braço com um vademecum. Então eu me tornei um advogado de bairro. Então assim, antes mesmo, ainda quando estagiário, as pessoas me procuravam como se advogado fosse. Então assim, eu virei um advogado de pessoa física. Maravilha, muito bom. Mas existe uma dificuldade para quem atua nessa área. Você trabalha de domingo a domingo, de dezembro a dezembro, porque qualquer necessidade pode surgir. E eu não sei se amanhã eu teria como pagar minhas contas. Exatamente. Eu ganhava um valor hoje, às vezes, excelente, eu tinha que guardar, não poderia gastar, porque se eu não tivesse clientes amanhã, eu não poderia me projetar. Foi quando eu fiz um estudo em relação a uma possível mudança de região. Eu mudei de Recife e vim aqui para o Centro-Oeste. Eu falei, Centro-Oeste é uma terra de muita perspectiva, né? E tem muitas indústrias e fábricas. E eu falei, eu vou iniciar uma estrutura de um escritório. Então, não tem como você começar na advocacia com a estrutura de business law. Então, eu montei uma estrutura e caminhei, né, ao longo de anos aqui para poder conseguir oferecer aquilo que eu já planejava antes de mudar para cá, em torno de 10 anos atrás. Eu escrevi um roteiro do que eu teria que fazer e perseguir áreas de atuações específicas para que eu pudesse construir e chegar até esse business law, né, na área empresarial. Então você adquire muita experiência atendendo vários tipos de segmentos. Exemplo, eu lembro quando eu mudei para cá, eu atendi muito salão de beleza. Todos eles tinham manicure, pedicure, quem cortava cabelo, na CLT. E eu criei uma estrutura para eles com cobertura de poder o quê? Alugar a cadeira. Eles teriam, né, percentual daquilo que aqueles cabeleireiros, manicure e pedicure estariam fazendo de serviço dentro daquele salão de beleza. Então a gente cortou aí, por exemplo, a gente cortou FGTS, INSS, 13º, férias de custo da folha desse empresário, só que com segurança na área trabalhista. Sim. E a gente faz o quê? Um contrato civil que pudesse resguardar ambas as partes. Então eles começariam a ganhar, né? Quem estivesse usando a cadeira, eu literalmente alugava a cadeira do salão para quem fosse prestar serviços, pagar com percentuais do seu serviço prestado. E fomos desenvolvendo isso, e fomos aprendendo em várias áreas de atuação, desde questões aí da parte de bares e restaurantes, né, as famosas boates, baladas, e sempre criando estratégias pró-empresa, né? Hoje nós temos, né? Pode falar o nome. Pode. Não, hoje a gente advoga aí para vários restaurantes, né? Paris 6,
Na verdade, quando o Paris 6 veio para Goiânia, nós acompanhamos desde o projeto inicial da discussão lá da parte ambiental, né, que tem na lateral ali do Goiânia Shopping, até o contrato Shell, depois toda a decoração, o forno, porque lá tem os Grand Gâteaux, tem que ter um forno específico, com a temperatura específica, senão aquele Grand Gâteau não consegue funcionar. Olha, a gente nem imagina. E outros cases que a gente foi pegando, as churrascarias aqui de Goiânia, né, nativas, acompanhamos o procedimento na mudança, Lancaster nativas, a Nordes, Deck Mambo, né, hoje as principais boates que tem aqui, né, Vilão, Azul, a gente faz. Assim, são muitos restaurantes, porque a gente caiu também na graça de, por advogarmos exclusivamente para a empresa, não advogamos para reclamante, então eles sentem confiança, porque a gente vai pensar sempre pró-empresário. Sim. Né? Então a gente foi desenvolvendo essas técnicas aí para o empresário e a gente monta os manuais nossos internos para poder atender os segmentos. Seja uma indústria que tem centenas de funcionários ou milhares, até uma empresa de pequeno porte, uma empresa familiar, a gente consegue atender, porque são estruturas semelhantes, independentemente do porte. O que vai mudar é o quê? A área de atuação e quantitativo de pessoas que estão ali envolvidas. Como que faz para te achar aí, Flávio? Eu vou deixar meu e-mail de contato. Então, se você tiver alguma dúvida, doutor Flávio, eu preciso de uma informação. A gente sempre tem um prazer de poder auxiliar. Eu acho que antes mesmo de dizer que nós somos advogados, nós temos um sacerdócio de vida. Então, assim, auxiliar o próximo é sempre positivo, né? Tirar uma dúvida, trazer uma segunda opinião. Então, meu e-mail é flavio.torres@varelatorresadvocacia.com.br. E minhas redes sociais, vou deixar aqui o Instagram, tá certo? dr.Flávio Varela Torres. E um detalhe, tá, gente? Eu tenho um canal do YouTube, também com o mesmo nome, dr.Flávio Varela Torres, e lá a gente tem muito material informativo da área jurídica, desde a área condominial, imobiliária, cobrança, tributária, Top. tem muita coisa. Tira muita dúvida. E gratuito, tá? É gratuito, exatamente. Flávio, eu queria agradecer a você no nosso programa. Passa rápido demais, gente. Pois é, já passou, né? Queria agradecer a sua presença. Obrigada mais uma vez por estar conosco nesse projeto, né? Que já vai mais de 5 anos. E obrigado por ter vindo aqui tirar essas dúvidas, né? Que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos empresários que às vezes nos assiste e que não faz essa prevenção antes, né? Eu acho que a melhor coisa que tem antes do problema é a gente já prevenir o problema. Já chega forte quando tiver o problema poder Exatamente. enfrentar. Agradeço a todos, né, todos os nossos telespectadores, ouvintes. Muito obrigado, Doca, de coração, é um prazer. E não foi brincadeira não, tá? Tava na lista lá dos desejos lá, um dia eu poderia estar no meu destaque. E hoje eu realizo um sonho aí, tá certo? Obrigado mesmo de coração. Deus te abençoe.